Olha, Rebeca, se porventura eu tivesse algum problema com a Uzi Telecom, eu não teria mais Uzi Telecom como parceiro. Porque no meio que a gente vive, imagine aí um podcast ao vivo e cai a internet. Tudo é adaptável, o conceito de guerra mudou. Você consegue botar um exército talvez inteiro de joelhos, uma vez que você invade o sistema de comunicação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do UziCast, um podcast da Uzi Telecom. O meu nome é Rebeca Costa e estamos aqui hoje com ele, que é apresentador do Burburinho Cast e ele também é repórter da Metrópole FM. Estamos falando agora com o Vinícius Espínola. Tudo bem, Vinícius? Satisfação, Rebeca, tá com você aqui, você que é uma profissional de gabarito, tá? O pessoal da Uzi Telecom, sempre brinco assim, né? Que o ser humano ele é capaz de viver 3 dias sem água e sem comida, né? Mas experimentemos ficar 1 hora sem internet, né? Existe um desabastecimento de cadeia, etc. E por isso tem que ter uma internet de qualidade com a Uzi Telecom, na verdade. Muito obrigada, Vinícius, por participar, por topar, tá participando dessa conversa conosco. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? Já falei que você é apresentador do Burburinho Cast, repórter, então tá nessa área do jornalismo, assim como eu. Me fale como você se encontrou nessa área. Olha, eu sempre fui comunicador, né? Sempre gostei de falar muito no meio de comunicação. Comunicação não, no meio das minhas amizades, né? Eu era mais falante. Eu sempre gostei de rádio. Sempre eu tava ali com aqueles rádios antigos, né? Onde botava aqui na fivela do cinto e ficava ouvindo jogo de futebol. Sim. Tá? E sempre fui apaixonado por isso. Em 2013 pedi uma oportunidade para trabalhar na Rádio Metrópole, certo? A oportunidade foi aceita. E desde lá eu venho com essa jornada de comunicação, né? De rádio, de política, de podcast também, que é uma tendência. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho 30 anos de idade, certo? 30, né? Então, tô nessa área aí de comunicação e amo o que eu faço, certo? Nasci para isso. Vinícius, você falou que você pediu... Como foi isso que você pediu essa oportunidade para trabalhar na Rádio Metrópole? Eu sempre ouvia rádio, futebol. Sou apaixonado pelo Vitória, sei que você é Bahia. Seu defeito é esse, né? Sou Bahia. Já descobri o defeito dela aqui, meu irmão. Sempre escutei rádio. E era viciado na equipe Os Campeões da Bola da Metrópole FM. Edson Marinho chegou em 2007, salvo engano. Tá? Ele trouxe um monte de profissionais de outra rádio que eu escutava, que era a Rádio de Bocão, diga-se de passagem, Galácticos. Sim. Aí ele trouxe Silva Rocha, João Andrade, Paulo Cerqueira. E como eu ouvia a rádio, em 2013 eu adicionei Edson Marinho no Facebook. Tá? Mandei uma mensagem no privado dele, sem a expectativa que o mesmo respondesse. Na cara e na coragem. O não já tinha, na verdade. Aham. Tá? Falei, me dê a oportunidade, você não vai se arrepender, certo? E, pra minha surpresa, ele respondeu a mensagem, sabe? E mandou a seguinte mensagem: vá na Metrópole FM 19 horas da terça-feira. Eu, empolgado, fui na Metrópole FM. Sim. Ele me apresentou um projeto que era para descobrir novos talentos, que era na madrugada. O programa era Madrugada Viva, o nome, onde a gente falava de signos, tinha contos eróticos também, entre outras questões. Ele ofertou essa oportunidade. Na época, eu não ganharia nada, seria um estagiário. Sim. Eu teria que ter esse compromisso, eu teria que ter essa disponibilidade. E aceitei a oportunidade. E deu certo até hoje. Poxa, que bom. E naquela época era bem famoso esses contos eróticos na madrugada. Você ligava também para pedir uma mensagem pro seu love, né? Exatamente. Na rádio. Previsão de signo, previsão para você que é de Áries. De 20 de Olha, março a menina. 20 de abril. Conto erótico. E eu descobri que existe muito ouvinte de madrugada. Sim. Muita mulher carente, taxista, todo mundo que ouve rádio de madrugada. Sim. É. Inclusive, eu conheço pessoas... Gente, eu não tô me incluindo, tá? Mas eu conheço pessoas que sentem falta dessa época, sabia? Momentos de amor? Sim. Você já ouviu, fala a verdade? É porque eu era muito nova. Eu tinha, na época ali, 2013, eu tinha 13 anos, um adolescente. Não... Entregou sua idade já, né? Novinha. Tenho 25 hoje. Mas eu não me aprofundava muito nesse mundo. Mas eu lembro, de eu pequena, assim, a gente tava na estrada, aí meu pai botava na rádio, aí, assim, aparecia momentos de amor, não sei o quê. E você tem voz de locutor mesmo, né? Uma inveja gospel, tá, gente, que eu tenho. Porque eu não tenho essa voz de locutora, mas eu sempre quis ter. Mas vem cá, Vinícius, você também é apresentador do Burburinho Cast. Como foi essa transição entre a rádio e o podcast? Olha, eu sempre gostei de entrevistar pessoas. Sim. Tá? E isso, eu comecei na rádio só para trazer essa transição como repórter de torcida. Aliás, não, eu comecei na questão do estágio de madrugada.
Depois tive o upgrade pra equipe esportiva. Comecei mexendo na mesa de som, sabe? Aham. Cometi muitos erros. Uma vez a rádio ficou fora do ar de madrugada. Porque eu esqueci. Ainda bem que não me demitiram, a rádio ficou fora de ar de madrugada. Aham. Sabe? Depois comecei a ser repórter de torcida, entrevistar torcedor no estádio. E sou repórter de campo hoje. Então sempre gostei de falar. E sempre tive essa facilidade. Eu visualizei que o podcast é uma tendência de mercado. Sabe? E aí eu tive a ideia de lançar juntamente com o dono do estúdio aqui, Totinho, que é meu amigo pessoal, inclusive. Aham. Congrega da mesma comunidade religiosa que eu, o Burburinho Cast. Onde com esse acesso à Metrópole FM, me deu acesso à network, que a gente tem network, eu consigo trazer pessoas do campo de futebol, do campo da política, entre outras questões. E o podcast o Burburinho Cast, essa é um sonho pessoal que eu tô realizando, entrevistar pessoas. Aí a gente come aqui também, bate-papo, cria polêmica, essa é a questão, porque é uma tendência também de mercado. Sim, muito legal. O meu sonho também era entrevistar Entrevistar? pessoas, sabe? Sempre tive esse sonho de ter um podcast, inclusive ele já tem nome, depois eu te conto o nome. Parabéns, então. Obrigada. Não, ainda. Não, graças a Deus, estou realizando um sonho, né? Trabalhando agora na USE, me deram essa oportunidade de apresentar, mas eu sempre que tem um podcast meu, depois eu te falo Perfeito. o nome e tudo isso. Mas vem cá, o Burburinho Cast, ele é conhecido, né, por discussões intensas, polêmicas, claro, né, com todo respeito. É um programa muito sério, eu gosto bastante. Mas qual foi o episódio mais marcante para você até hoje no Burburinho Cast? Olha, mais marcante em termos de aprendizado foi Douglas Piton, que é o policial da Core, Uhum. tá? Que ele é de difícil acesso, poucas pessoas conseguem levar ele através de uma amizade que foi o Alexandre Tchá, que eu consegui trazer ele. E ele é um cara que foge do estereótipo de policial. Tá? Ele é um cara formado em várias graduações e ele tem um tipo de abordagem que me encantou, tá? Em relação à audiência, até hoje repercute Paulo Carneiro, que é presidente do Vitória. Inclusive vai estar com a gente aqui próxima semana novamente. Nossa, que Ok. legal, sim. E o interessante foi o seguinte, ele estrearia o Burburinho Cash, Sim. tá? Ano passado. Só que 2 semanas antes da estreia, ele foi em um podcast, 2 semanas antes, tomou um uísque, um podcast ao vivo da Zona Mista, tá? E falou que comprou um desembargador. Eu lembro dessa polêmica, eu lembro. Eu trabalhava em uma redação e eu lembro que foi um fuso essa declaração nível do presidente do internacional. Vitória. Sim, Ele comprou um desembargador por R$600 mil. sim. Ele viria 2 semanas depois pro podcast. Isso foi uma terça-feira esse podcast. Um dia depois ele falou pra mim, Spínola, me perdoe, eu vou ter que declinar. Não vou conseguir. Não vou. Aí eu encontrei Capitão Alden, que estreou meu podcast. Ah, esse detalhe é importante. Capitão Alden falou o seguinte, Spínola, jamais eu vou num podcast, dificilmente eu vou num podcast de estreia, porque minha agenda é lotada, etc. Mas por ser você, eu vim. Olha Tá. a importância. E só fiquei feliz com esse feedback dele. Porque realmente ter acesso a essa galera que fica em Brasília, etc., é difícil. E ele estreou um podcast. No entanto, todavia, contudo, porém, não obstante, mas o Paulo Carneiro, o primeiro podcast que ele falou depois da polêmica foi o Burburinho Cast. Primeiro Foi o seu episódio. podcast. Ele adiou, mas depois ele falou, tô pronto pra falar. 2 meses depois da polêmica, e ele explicou aqui a questão do desembargador, entre outras questões, que inclusive repercute até hoje. Tá? Mas, só pra concluir, se você me permitir, tem um tempo ainda. Claro, não, pode. A gente bateu a meta bateu uma marca de 3 milhões e 400 mil visualizações em um corte do Burburinho Cast Papo de Direita, com Juliano Argolho e Tailândia Guimarães. Isso pra mim foi fenomenal, porque a gente tende a viver numa sociedade de micro-ondas hoje, que é tudo do dia pra noite. Só que existe um processo a ser respeitado, né? E a gente vai aí no processo. E eu gosto de incluir todo mundo como equipe no podcast. O próprio Reman, que sem ele a gente não consegue fazer nada aqui. Tá? Sim. Meu parceiro do podcast aqui também. Seu O casca de bala. a pessoa que faz o card, o próprio dono de tudo isso aqui que me dá oportunidade. Então eu gosto de incluir todo mundo fazendo parte da equipe, isso é importante. O coletivo, Sim. certo? Sabe? Só que existiam esses episódios marcantes, só que esse Douglas Piton, pelo difícil acesso, que ele é policial honorífero do México, o único policial brasileiro que tem o título de policial honorífero do México, dá curso pra SWAT nos Estados Unidos, tá? Que ele é coordenador da Core, tá? Paulo Carneiro, que também é difícil em um podcast, e ele Sim. foi, o primeiro podcast que ele foi depois daquela polêmica foi o Burburinho Cast, Sim. tá? E essa marca aí de mais de 3 milhões de visualizações no Bate-Papo de Direita, que eu faço uma vez por mês aqui, que inclusive vai ter agora com o mestre Ivan Leite e Rafael Silva, dono da página de apoio de Eduardo Bolsonaro. Tá? Nossa, muito legal, muito legal. Agora vem cá, Vinícius. Eu sei, como produtora, trabalhei 3 anos como produtora. Eu sei que muitas vezes você dá sangue, suor e lágrimas para uma entrevista com uma pessoa.
Aí no final, às vezes, até não dá certo. Você fala, essa pessoa não é tão importante assim, tentando se consolar, né? Mas como é que você estrutura os temas e escolhe os convidados? Como você faz isso? Você tem algum método? Vamos lá. Como é que funciona? Uma pergunta. Tá? Eu não tenho um método pronto. Tá? Eu comecei com o projeto de ser uma entrevista por mês. Com medo, porque o medo faz parte do ser humano. Só que o medo tem duas vertentes. Tá? Ele pode paralisar. E isso é um medo ruim. Ok? E tem um medo bom, por exemplo, se a gente não tiver medo, a gente acelera em 300 km por hora numa pista, né? O medo, nesse caso, é bom. Sim. Tá? Só que eu percebi que esse medo era irreal, era ilusório. E eu percebi que daria pra fazer uma vez por semana. E aí, pouco a pouco, eu vou me articulando, vou pedindo indicações. Eu aprendi vendas, eu trabalhei com vendas antes da rádio desde 14 anos de idade. Eu vendia produto de perfume porta em porta, suco de aloe vera e Ativa Espaço Herbalife. Então, a cara de pau que o vendedor precisa ter, o repórter precisa ter, não no ponto de vista pejorativo, eu tenho. Não, mas a gente tem que ter mesmo. O não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do sim. Com certeza. Então, eu vou pedir indicações. Uma vez que eu consigo com o Piton ali, eu peço, me ajuda a trazer uma pessoa com educação. Sim. Eu não tenho uma pretensão de fazer um show pirotécnico no podcast, salvo se tiver um debate com as pessoas sabendo que vai ter um debate. Eu não tenho nenhum interesse no podcast de deixar ninguém constrangido. Tá? Porque existem várias abordagens de jornalismo, né? Aí o jornalismo sensacionalista, não tenho nada contra quem faz. Normalmente, eu aprendi no curso de rádio e TV que critérios de noticiabilidade e notícia negativa repercute. Tá? Mas eu não tenho esse interesse aqui, eu quero deixar o convidado confortável e com desejo de retornar, sabe? Então eu vou, pouco a pouco, vou me articulando, vou pedindo indicação e Deus abençoa, né? Quando a gente é fiel a Deus e os seus mandamentos, Deus também abre as portas, porque eu sou cristão, também não sou melhor que ninguém. Sim. Mas também esse modelo é esse, eu vou pedindo indicação. E como o podcast temos uma estrutura excelente, tá? As pessoas querem estar nesse local aqui. Olha como é a estrutura do estúdio. Excelência. De excelência. A pessoa com uma pizza aqui é bem tratada, sabe? A ideia é tornar a pessoa uma celebridade. A estrela do programa é o convidado. Eu tento deixar ela com essa impressão. Sim. Tá? E pouco a pouco a gente vai buscando através de network parceiros novos, né? Com certeza, Vinícius. Muito bom saber disso, porque existe um tabu enorme até com os próprios jornalistas, de como a gente vai chegar, como a gente chega no convidado, como a gente aborda. E é muito importante que a primeira regra de tudo é você saber falar, você ter educação para falar com as pessoas, você ter humildade de reconhecer, às vezes, como eu falei brincando quando a gente fala, nem é tão importante assim, a gente quer tentar se consolar quando a pessoa não quer, então tá com a agenda cheia, porque realmente isso acontece muito, né? Como você falou também, que tinha um podcast marcado com o presidente do Vitória, do nada ele ligou desmarcando, gente, isso acontece muito, muito. Se você aproveitar o ensejo, é um dos medos que eu já te antecipo. Você tem um podcast, você tá ali no podcast tudo marcado, e aconteceu. Eu vou dar um exemplo, a pessoa desmarcar. Sim. Tá? No meu podcast, eu trouxe aqui como eu sempre falo, o Burburinho Cast é espaço para todo mundo. Todo mundo é bem-vindo aqui, direita e esquerda, pode ser um OVNI, não tem segmento. Sim. Embora eu tenha mais campo com o pessoal da direita, eu tenho mais acesso, eu trago mais pessoas de direita. Mas eu trouxe o professor Marinho Soares aqui. Você conhece o professor Marinho Soares? Conheço. Ele aceitou meu convite, tá? Porque, por exemplo, eu tenho ligação com o sindicato, por conta... Meu pai era petroleiro e era muito ligado ao sindicato. Eu não tenho nada a ver com o sindicato, mas tem algumas amizades que meu pai tem que, quando eu peço uma indicação para trazer entrevista, eles me ajudam. Aí eu trouxe o Marinho Soares. Ele me atendeu muito bem, veio no podcast, tá? Só que ao vivo ele fez um desafio. Chame Aldi para falar de comunismo, de fascismo, de segurança pública. Ele fez o desafio para Capitão Aldi. Ele fez, tá? Eu lembro disso. Pronto. Ele fez o desafio. Eu não sabia que ele sabia que Aldi já tinha vindo aqui. Não sabia de nada disso. Ele fez ao vivo. No outro dia eu liguei para Capitão Aldi. Ele que tinha tirado o podcast, ele falou, pode marcar o debate. Uhum. Mas que seria depois da volta da posse de Trump. Marcamos o debate, dia 10 de fevereiro. Eu fechei parceiros com esse debate, parceiro por esse debate, pessoas que queriam ver esse debate. Eu lembro. Parceiros que queriam botar dinheiro. Botaram dinheiro, por exemplo. Tá. Tudo marcado. 3 dias antes do debate, 3 dias, Marinho Soares dá uma desculpa, que na minha concepção foi uma desculpa, e pra todo mundo que eu falei foi uma desculpa absurda, e não veio. Sabe? Então, tem essas intempéries que a gente tem que saber lidar, sabe? Sim. E é um absurdo. Mas vai ter uma surpresinha em breve aí. Tô esperando, viu? Tô esperando. Ele vai ter uma surpresinha em breve. Pronto. Não, pessoal. Tô esperando, de verdade. Inclusive, eu até vi no Instagram do Diego Castro. Ele fazia uma pirotecnia na sala. Eu vou antecipar aqui. Segunda-feira, Marinho Soares vai estar no Pó de Chaca. E vou estar lá pessoalmente.
Pro segundo Daqui que uma vem. semana de noite, eu vou fazer o Burburinho Cast aqui, que é sempre de tarde, 5 horas, com Sim. convidado especial, mas eu vou estar lá depois. E vai ter uma surpresinha pra ele, Sim. tá? Muito bom saber, porque ele tava lá na porta do gabinete de Ele sabia que Diego Castro não tava lá. Não tava. Então, pelo que eu percebi, ele gosta de show pirotécnico. Ele é um excelente... ele tem como eu posso falar? Ele tem um currículo invejável. Isso tem que dar certo do que é de César. Veio, cumpriu a palavra. No entanto, ele me fez passar aperto. Tanto emocional quanto de palavra com pessoas que eu diria que teria o podcast. Sim. Porque eu prezo muito isso. Eu não sou perfeito, mas eu prezo... Aqui é um programa, né? Sim. Pessoas estão aguardando. A gente tem que ter Sim. responsabilidade, né? Com certeza. Mas enfim, perdão, tô falando muito aqui. né? Não, mas é verdade. Um momento de desabafo, gente, é verdade. Todo jornalista passa por isso. Inclusive, depois eu te conto no off. Mas como repórter da Metrópole, qual foi a pauta que mais te impactou? E por quê? Pauta que me impactou. Olha, eu sou rubro-negro e eu Sim. trabalho com futebol. E inclusive a filha de Bocão, Vitória, me defendeu o dia ao vivo na Metrópole. Sabe por quê? Tem até o vídeo que eu vou... Enquanto eu tô falando, você vai entrar no meu Instagram, você vai ver meu primeiro vídeo do Instagram, tá? Deixa eu ver aqui. O Bavi do ano passado. Bahia e Vitória no Barradão. Na final do Campeonato Baiano, o Bahia começou abrindo por 2-0 o placar. Sim. Eu tava trabalhando, sabe? Entrou o pastor, que foi preso, inclusive, Matheus Gonçalves. Lembro, pastor. Isso. Eu tava atrás do gol de Marcos Felipe, trabalhando. Uhum. Só que, nesse dia, eu tomo meus remédios, eu não posso tomar energético aqui, muitos energéticos. Tinha entrado 3 energéticos. O pastor empatou o jogo. Eu abracei ele no meio de todo mundo. Fiquei 3 semanas suspenso, saiu em reportagem. Tem um vídeo aí, o pastor Matheus Gonçalves. No segundo gol de empate, eu abracei o Matheus Gonçalves. Uhum. Se você ver o vídeo aí, você vai ver. O primeiro vídeo do Instagram em Rios. Vai baixando que você vai ver. Sim. E aí foi uma situação que gerou repercussão, né? Uma coisa típica. Meu Deus, foi mesmo. Entre outras loucuras que eu já fiz no campo de futebol. Mas faz parte do torcedor. Não vou fazer isso mais. Mas você separar é difícil. Até a própria Filha Boca falou. Eu não vou julgar ele porque aquela situação atípica de emoção que teve no Bavi nunca aconteceu mais. O Bahia dando 2-0 no Barradão. A Vitória empatou. Eu Sim. fiquei transtornado, velho. Sim, mas eu entendo também. Às vezes a pessoa pode estar falando, porque é como profissional, mas você também estava ali como pessoa, como torcedor. Eu não deixo de ser um ser humano. Eu não sou robô. Você é de carne e osso, né? Acontece. Acontece. Isso é engraçado. Você viu o vídeo? Eu vi. Isso é engraçado demais. A bota é a mesma aqui, ó. Que eu tô usando aqui. Ô, gente, depois vamos lá no Instagram de Vinícius, tá? Vou botar aqui, ó. O editor, por favor, coloca aqui o Instagram de Vinícius, que vocês vão ver. É muito engraçado. O vídeo, pastor... Pô, pastor. Foi preto, tá preto até hoje. Ou é mesmo por droga, né? Isso, maconha. Como é que pode, né? Como é, rapaz? Mas enfim. Você já enfrentou algum desafio técnico ou de conexão durante a gravação de algum episódio do Burburinho Cast? Olha, pra ser sincero, não. Nunca enfrentei, não. Pode parecer um exagero, mas não. Eu nunca tive essa dificuldade de... Até porque o episódio é gravado. É ao vivo. Eu faço questão que seja ao vivo. Uhum. Tá? Uhum. Não ao vivo mesmo. A gente vai desenrolando as circunstâncias. Só se ele falasse que eu cometia. Não cometi nenhum erro até então. Mas nada relacionado à internet. Na verdade, uma live foi derrubada. Não pela internet. Pelo próprio YouTube? Com Douglas Piton. Que pelo que eu pesquisei, eu estudei um pouco sobre podcast pra começar, né? Que a gente tem que... Existe modelagem. Tem que estudar. Existe o conceito da modelagem. A gente tem que... Tem pessoas que já passaram pelo caminho das pedras que a gente não precisa passar. Existe um filósofo chamado Jim Rohn, americano, que ele fala o seguinte. A Bíblia é um livro que tem 2 tipos de história. Uma serve de inspiração, faça o que essa pessoa fez. E outra serve de alerta, não faça o que essa pessoa fez. Uhum. A mesma coisa são as pessoas. Tem pessoas que têm sucesso em podcast que eu vou modelar. Ou seja, eu vou seguir o que ela tá fazendo para ter sucesso. Sim. Tá? Então, o que acontece? Eu percebi que o podcast, o segredo são os cortes. Nem o ao vivo, mas eu gosto que tenha ao vivo para ter a interação no chat. Mas os cortes que são interessantes. Eu tô aprendendo ainda nisso aí. E tem uma pessoa me ensinando também. Sim. Tá? E o Douglas Piton, inclusive, foi o meu segundo... Foi o meu maior ao vivo. Foi quase... Ele tinha mais de 200 pessoas ao vivo. E foi uma maior audiência do podcast em relação à visualização de YouTube, Douglas Piton. E o podcast foi em 2 partes. Só que a gente estava falando algumas palavras de pessoas que não poderia falar, eu creio que foi isso, e caiu.
Por isso que tem parte 1 e parte 2. Essa foi a intercorrência em relação a Douglas Piton, que você perguntou aí. Com certeza caiu por causa disso, eu tenho certeza. Eu também acho, não foi, irmã? Você acha que foi isso? Porque a gente tá vivendo um auge de... Foi em novembro. 4 de novembro, eu lembro até hoje. Porque, assim, querendo ou não, Vinícius, gostando ou não, o país que a gente vive tá vivendo, assim, um momento de censura muito forte. Hoje você não pode falar muita coisa. Tem que guardar no seu pensamento. Tem gente que tá sendo presa por comentários que fazem na internet. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Infelizmente ou felizmente, é o país que a gente vive. Eu vejo muita gente falando, mas não é certo. Mas, gente, então vai para os Estados Unidos, vai para a Argentina, vai para El Salvador. O Brasil é assim. O Brasil, acontece isso. A gente tem que guardar os nossos pensamentos na nossa própria cabeça. Porque até se a gente falar com outra pessoa aqui, eu falando aí você, a gente corre risco, eu corro risco de ser presa. Exatamente. Entende? Então eu acredito que realmente não tô dando. Eu não tô brigando com você se você entra nessa questão, mas realmente a gente tem que vigiar, porque não é brincadeira a censura de hoje, né? Com certeza. É só. Existe a justiça divina, né? E como eu falei até no meu Instagram, a salvação, infelizmente, porque as instituições que deveriam resolver não tá resolvendo, não vai vir de dentro. Exatamente. Quem sou eu, Rebeca, vou fazer o quê? Sou eu? Não sei, não tenho poder pra nada. Mas, enfim, Vinícius, voltando. Eu vi também que você faz monitoria de defesa pessoal, e você é repórter, e apresentador. Como você concilia tudo isso, Vinícius? Perfeito. Inclusive, é um dos motivos pelos quais meu Instagram ainda não deu um boom de seguidor, porque eu sou um camelô. Né? Eu vou começar a segmentar as coisas. Na verdade, o Krav Maga é a defesa pessoal do Exército de Israel. Eu sou monitor de defesa pessoal da Federação Sul-Americana de Krav Maga, a única instituição autorizada por lei a usar a marca Krav Maga em solo nacional. Tá? Eu ajudo o professor, eu tenho formação no Rio de Janeiro, tá? Em 2019. Tá? Eu ajudo o professor 2 vezes por semana na monitoria das aulas dele, de Krav Maga, que eu faço terças e quintas-feiras. Sim. Tá? Então é um hobby, mas é uma paixão. Tá? E que eu poderia me tornar apenas um aluno, mas o professor me indicou para fazer o curso em monitoria em 2019, porque ele visualizou ali algo a mais em mim. Sim. Eu fiz o curso no Rio de Janeiro, inclusive... do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, que eu sou admitido no 7º dia, eu não participei do curso e fui aprovado. Isso é uma coisa atípica, tá? Porque minha pontuação, tanto da parte técnica e tática, foi exemplar. E eu tenho essa questão, né? Eu sou monitor de defesa pessoal. Indico, inclusive, para as mulheres fazerem, porque o Krav Maga é diferente de arte marcial. A gente não tem competição, tá? A gente atinge pontos sensíveis do corpo humano, que elimina a necessidade de eu ser forte, de eu ser alto, a gente enfia dedo no olho, chuta genital, sabe? E no mundo hostil, como a gente vive hoje, é importante ter o mínimo de conhecimento de defesa pessoal. Sim. Sabe? Não pra agredir ninguém, é pra aprender, pra saber o que fazer em um momento de injustiça. Alguém que visualiza você como mais fraca, teoricamente, vai te agredir. A proposta é essa, você saber se defender. Então, o Krav Maga foi criado na década de 40, por um homem chamado Emil Littenfeld, na Segunda Guerra Mundial. Se mostrou eficaz no período pior da humanidade, que foi a Segunda Grande Guerra. E hoje é utilizada pelas Forças de Defesa de Israel. Sim. E hoje eu sou muito dessa arte de defesa pessoal. E eu vejo, assim, Vinícius, que realmente é muito importante. Por exemplo, o meu irmão, ele faz jiu-jitsu. Ele é a faixa neutra ainda, né? Faixa branca. Porque ele começou tem meses. Sim. Mas ele fala, ele enche o meu saco pra eu fazer jiu-jitsu. Ele diz, todo mundo tem que fazer. E ele fala que hoje, mesmo na faixa branca, tá? Ele fala que ele não gosta de briga, que ninguém mexa com ele, que não aconteça nada com ele, porque ele sabe que ele tem capacidade de matar alguém. Perfeito. Entendeu? O criador Krav Maga fala o seguinte: seja bom o suficiente para evitar o conflito. Isso tá? mesmo. É a frase dele. Porque nós que fazemos defesa pessoal, arte marcial como seu irmão, a gente tem algum tipo de conhecimento que a maioria não tem, sabe? Então a gente tem que ser prudente ao ponto de evitar. Só que existem circunstâncias que mesmo tentando evitar, pode se tornar inevitável. E é melhor saber o que fazer do que não fazer. Não é verdade? É melhor ter conhecimento do que fazer do que não saber o que fazer em um momento de injustiça. E não que a gente vai ficar procurando confusão com ninguém. Isso é coisa de um moleque. Tá? Então esse é o objetivo do Krav Maga, inclusive das artes marciais também. Sim, tá? Exatamente. Mas vem cá, como você conseguia conciliar tudo isso? Olá, Sua vida como radialista, como apresentador, também como repórter. Como você consegue conciliar? Olha, eu brinco às vezes dizendo que eu gostaria que o tempo tivesse mais de 24 horas. Então eu faço com a faculdade online, eu estudo também. É mesmo? Você faz faculdade de quê? Agora de segurança pública. Eu sou formado em ciências políticas.
tá? E eu faço outra faculdade agora de segurança pública. Uhum. Certo? Que, na verdade, é chamado tecnólogo, Ah, que é sim. tido como faculdade, né? Sim, que é Ligado? um ano e meio. É 2 anos. São 2 anos. Sim. Tá. Faço crossfit também, que inclusive tem que voltar essa semana. Minha cachorrinha lascou meu sapato, eu comprei semana passada outro, devo voltar essa semana. Sim. Crossfit. Por exemplo, na metrópole eu sou prestador de serviço. Eu não tenho carga horária fixa. Uhum. Isso varia. Amanhã eu tô no Barradão, trabalhando no jogo do Vitória e Confiança. Tá? Eu tenho que chegar às 4 da tarde, mas saio meia-noite. Sabe? Então não existe uma carga horária fixa nisso. Então eu tenho disponibilidade para fazer várias coisas. Só que às vezes eu tenho que cortar algumas questões, porque eu gostaria de fazer muito mais coisas, senão eu vou ficar igual um pato, não faço nada. Eu tenho que focar em algumas questões. Então minha questão principal hoje é a rádio, o podcast, que eu fico imerso segunda-feira. Eu chego 4 horas antes de iniciar o programa aqui para organizar minhas questões. Gente, 4 horas antes de iniciar o programa. Ele é testemunha disso aqui. Chego cedo. Tá? Que eu sou muito... Eu tenho talvez um defeito. Não sei. Você é pragmático? Eu sou, totalmente. Eu sou Sim. muito... Eu penso em todas as possibilidades que pode dar errado. Eu me previno de várias circunstâncias. Uhum. A defesa pessoal é como uma atividade física, mas que é uma atividade também que tem que estar diariamente na rotina. Segunda, quarta e sexta, crossfit. Terça e quinta tem atividade física do Krav Maga. Sabe? Então existe toda uma logística que eu vou adaptando. Passei com minha cachorrinha também, que é minha filha. Pai de pet, né? Sim. Então dá pra organizar tudo. É só questão de organização mesmo. Tá? Entendi. Então, realmente... Mas quando você tem organização, quando você é organizado, pragmático mesmo, você consegue conciliar, eu entendi. Agora, vem cá. A tecnologia é parte vital do seu trabalho, então. Não é isso? Para você criar conteúdos de qualidade, como entrevistas, edições, transmissões ao vivo, o quanto a qualidade da internet impacta no seu trabalho? 100%. Hoje a gente vive uma transição de mudança até de comportamento do ser humano, que a gente visualiza a importância da tecnologia atrelada a gente. Sim. Por exemplo, a gente está vivendo uma transição ainda que a própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, diz que 52% dos trabalhos que a gente conhece hoje vão sumir em virtude do advento da tecnologia. A gente envolve a IA, ChatGPT, essas questões todas, que são tantas coisas que a gente perde até o fio da meada. Sim. Então a gente precisa ter uma internet de qualidade, como a Uzi Telecom, né, por exemplo. Como eu falei no início, o ser humano vive 3 dias sem comida. Experimentemos, infelizmente, como já aconteceu, ficar 1 hora sem internet hoje. Perdas trilionárias. Tá? Bolsa de valores fica em colapso. Tá? Então a tecnologia é importante. Você pergunta se você fez tecnologia ou internet fez só pra rádio. A internet é tecnologia também, mas é verdade. E lembra, foi em 2023, quando teve aquele pane... Do Facebook, né? Não, da internet em geral. do sinal. Na maioria das cidades do Brasil. Parou tudo. Parou. Eu lembro que naquele dia, assim, eu não sabia nem como é que eu ia voltar, sair do trabalho, porque até o metrô parou. Conectado com a internet, né? Tudo. Hospitais, postos de combustíveis. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter uma internet de qualidade. E a Uzi Telecom é pioneira no tocante a isso aí. Tá? Tem que ter uma internet de qualidade, porque tudo para. A gente depende da internet hoje. E a cada dia a gente tá se voltando mais para isso. Hoje, por exemplo, a gente ainda faz transação com dinheiro, mas quase ninguém faz. Não é proibido ainda. Mas daqui a 2, 3 anos, eu acho que vai ser até um projeto de lei no Congresso, dizendo que em 2025 a 2027 você tem que dar o seu dinheiro, se for aprovada, tem o DREX, né, que é o D de digital, R de real, E de eletrônico e X de Pix, que é o real digital. Sim. O mundo tá caminhando para isso. Então, se porventura tudo que a gente faz hoje é transferência bancária, é Pix, é o podcast com internet, tudo a internet hoje, se a gente não tiver um programa de qualidade em relação a isso, a gente não vive, não dá pra fazer nada sem internet hoje. Sim. Sem tecnologia não dá, é inviável. É a transição. Tem muita gente que vai chorar ou vai vender lenço. Muita gente vai falar, eu quero meus direitos, tem que se adaptar, pô. Enquanto estão perdendo novos trabalhos, estão surgindo novos. Informática, pessoas como o Reman, cada dia mais é mais importante nessa transição tecnológica. A 4ª revolução. Né? Teve a revolução industrial, agora a revolução tecnológica. Sim. Tem pessoas que vão chorar, outras que vão vender lenço. Isso é uma realidade. E eu quero vender lenço. Sim. E eu creio que você também, né? Sim, com certeza. Enfim, essa é a situação, a realidade. Tem que se adaptar à realidade. O mundo passa por mudanças, por ciclos. Esse é o ciclo talvez mais agressivo que a gente vai passar. Sim, com certeza. E eu fico perdido com tanta... Eu tô aprendendo aqui a fazer, ó. Eu aprendi a fazer o CapCut há 2 meses, não sabia. Eu que faço as edições do corte. Não é profissional, é amador, mas eu tenho que aprender.
Eu falei, não, eu tenho que aprender essa zoa. Eu tenho lá, se eu te mostrar aqui uma planilha que eu tenho rotina diária, que é a minha forma de organização. Lá eu não gosto de escrever, eu gosto de anotar no rotina diária numa página minha do WhatsApp, que eu faço lá Sim. tem lá 10 a 15 minutos por dia de estudo de IA. É o tempo pouco que eu tenho no dia, mas eu estudo sobre IA 10 a 15 minutos por dia. Eu vejo um videozinho e vou diluindo o curso, pra aprender um pouco sobre isso. Tem que aprender sobre Sim. isso, né? Com certeza. Aí também, como você falou, o mundo tá evoluindo demais. Eu descobri esses meses, há meses atrás, tipo uns 3 meses, a importância do ChatGPT hoje na nossa vida. O ChatGPT resolve qualquer coisa pra você. Tudo, né? Tudo. Você usa ele até como seu próprio psicólogo. Se você precisar desabafar, Vinícius, desabafe com o ChatGPT pra você ver. Desabafe. Tava passando por umas coisas, assim, as situações. Ele desabafava com o ChatGPT, inclusive ele resolveu minha vida em outra questão. Depois eu te conto, que eu não posso contar aqui, né? Pra todo mundo. Mas ele, assim, ele ajuda. E a internet tá cada vez mais evoluída. Eu vejo hoje crianças que, Vinícius, de verdade, a gente tem que. A nossa geração de 20 a 30 anos tem que ter filho agora. Porque daqui até 15, 10 anos, o mundo não vai viver mais sem internet. O mundo inteiro. Porque tem lugar no mundo, eu tenho certeza que o mundo é muito grande. Tem lugar no mundo que não existe internet ainda. O Papai Elon vai resolver. Talvez, eu espero que o André resolva. Sim, é. Isso é Mas lindo. eu acho que realmente as crianças, a geração que tá nascendo agora, não vai mais viver sem internet. A gente viveu até por um tempinho. Porque, por exemplo, minha infância, eu nasci nos anos 2000. Minha infância era ficar de tarde vendo TVE, assistindo TVE, assistindo TV Globinho. Meu pai comprava DVD, a gente alugava DVDs, existia locadoras. Hoje as crianças, eu vejo minha prima, ela tem 11 anos de idade, ela nasceu em 2013, ela vai fazer 12 anos. Ela cresceu com um tablet e a gente tinha que botar bolo fofo, galinha pintadinha, num tablet, no YouTube. O YouTube eu só fui descobrir quando eu tinha uns 7 anos de idade, quando eu comecei a mexer, que minha mãe nem deixava mexer antes. No YouTube? Imagina, as crianças de hoje, elas não vão mais viver sem internet. Então, realmente, o mundo tá evoluindo bastante, né? E a gente tem que acompanhar essa evolução, na verdade. E também tem uma questão, tem que ter tudo que é bom, tem que ter um Tem cuidado, que ter um controle, exatamente, controle. um cuidado. Mas a internet é uma realidade. As pessoas... Eu falava, por exemplo, que eu sempre também tentava fazer vendas na internet de esse produto na Hotmart, etc. As pessoas diziam que era louco. Há 10 anos, né? É uma realidade hoje. Né? Hoje, e na pandemia, eu lembro que estourou o Hotmart, né? Isso aí foi uma transição que a gente teve. Sim. Na pandemia, né? A empresa que você trabalha, né, é cliente da Uzi Telecom. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Uzi, se ela já te ajudou em algum momento em relação a você marcar entrevistas, se nunca ajudou também, o suporte que a Uzi te dá, por exemplo, se você tiver alguma queda de energia na empresa, ou então falta internet, já aconteceu essas coisas? Olha, Rebeca, se porventura eu tivesse algum problema com a Uzi Telecom, eu não teria mais a Uzi Telecom como parceiro. Porque no meio que a gente vive, imagine aí um podcast ao vivo e cai a internet. Isso é um suicídio. Isso é uma justa causa. Então, se a Uzi Telecom é parceira nossa do estúdio até hoje, é porque jamais aconteceu isso. Então, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Não adianta eu falar 1000 coisas, eu vou mostrar o que está acontecendo. Certo? A Uzi Telecom, até hoje, forneceu um serviço de excelência na internet. Nunca caiu. Uhum. Ratificando. Isso é uma justa causa. Isso é uma coisa gravíssima se acontecer. Porque a gente vive da internet aqui. Sim. Nada é voltado sem internet aqui. Certo? O podcast é ao vivo, o Burburinho Cast. Se tiver alguma queda de energia de internet, esqueça. Tá? Então, é de excelência o serviço da Audi Telecom. Tanto que tá com a gente até hoje. Certo? Além do logo que é bonito, a identidade visual é perfeita. Tá? Isso é chamativo também. Sim. E tá conosco até hoje. Uso, recomendo. Tá? De maior coração. Tá? E vamos nessa. Uso Telecom e você, tudo a ver. Ó, todo episódio lançam alguma frase de efeito pra Uzi Telecom. Inclusive, no episódio passado, o entrevistado falou, use a Uzi. Aí eu falei, ai, eu amei. Use a Uzi ficou legal. Use a Uzi, ficou legal, Eu né? já tô no time, o hashtag Use. Time Use, viu? Hashtag time Use. Sim, ó pra isso, tá vendo? Pra poucos isso aqui. Agora, Vinícius, na sua visão, qual a importância de uma internet rápida, estável, segura, como a Uzi Telecom, por exemplo, tanto para profissionais de comunicação quanto para o público que está em casa assistindo? Olha, a gente vive hoje uma era da informação. Eu tava conversando com um amigo meu, David Jackson,
Ele tava falando, Espino, eu tô postando aqui um vídeo editando, mas ao mesmo tempo tá saindo uma reportagem nova. Eu tenho que me virar. Tá? Então a internet rápida permite que a gente fique acessível, visualize a informação que é dinâmica, sabe? O que era informação há 5 minutos não é mais agora. Com certeza. Sabe? A gente é uma loucura. E a internet rápida Com e certeza. questão de segurança de internet também, essa questão. Tudo que é bom tem um lado mal. Sabe? Qual é o lado mal? Existem pessoas como hackers, pessoas pilantras em qualquer lugar. Sabe? Que pode invadir dados, etc. Se a gente não tiver uma internet, além de rápida, só que, sobretudo, segura e confiável, não serve pra nada. Porque a gente pode ser invadido. Essa questão de segurança, que não é da minha alçada. E nem deve ser também, porque os Telecom é pioneira nisso aí. Sim. Então eles fornecem o serviço veloz, tá? Com integridade e com responsabilidade. É tão importante quanto a velocidade. Tem que ter esses 2 braços. O remo, não tem um remo do remo, tem que ter um braço de velocidade e outro braço de segurança. É importante. Até porque, se a gente observar hoje, o conceito, tudo é adaptável. O conceito de guerra mudou. Hoje, antigamente as guerras eram feitas 1 a 1. Tá? Evolui para míssil. Agora é ataque hackers, ataque digital. Você consegue botar um exército talvez inteiro de joelhos uma vez que você invade o sistema de comunicação, que tem a ver com a internet, não é verdade? Sim. Então, o conceito de guerra, de espionagem mudou. Então, uma vez que a gente tem a internet com velocidade, que não vai cair, e em outro braço, com segurança e responsabilidade, você ali tá num paraíso. Mas realmente, Vinícius, tem uma internet de excelência, tanto em casa, quanto até pro lado profissional. Você, por exemplo, que apresenta um podcast, é de extrema importância, né? Como você falou, que credibilidade o seu canal vai ter se do nada a live cai por conta de uma internet. E tem um Quando a plano da internet- Uzi que eu gosto muito também, que é o plano diamante, né? Sim. Tá? É só R$1,99 mensal, mais de 1 GB, repetidor de sinal. Pô, aí você... parece que tá tendo lucro a Uzi com esse valor aqui? Não Tá parece, tendo né? lucro a Uzi com esse valor? Porque é de excelência os planos lá, vale a pena, entre no site também, tá? O Sim. Instagram, vale muito a pena. Até porque existe uma palavra, existe um ditado, as palavras convencem, o exemplo, arrasta. Eu uso Telecom. Nós no estúdio usamos o Telecom. Meu trabalho é voltado pra internet. Sim. Se acontecer, existe... eu lembro que eu já fui divertido no colégio e já fui suspenso, mas nunca fui expulso. Tá? E sempre tinha alguma questão, botar a menina, viu, Matheus? Brigar por causa de menino. Vamos lá. É mesmo, Porque eu sempre fui popular, se fui bonito, né? Claro. Mas vamos lá. Ó, então existe a proporcionalidade. Sim. Mais uma vez que a internet cai no programa ao vivo, é um crime hediondo. Não é verdade? E como nunca aconteceu, nunca vai acontecer com a Uzi, eu uso o Uzi. Né? Muito bom, gostei bastante. Agora, Vinícius, a gente tá chegando aqui no final da nossa entrevista. Inclusive, você já deixou o like no vídeo de hoje? Já se inscreveu no canal da Uzi? Pois é, se inscreva no canal da Uzi. Deixe seu like aqui embaixo. Deixe nos comentários o que você achou dessa excelente entrevista. Eu gostei bastante, Vinícius. Gostei muito da sua participação, da sua presença, de ouvir um pouquinho sobre sua trajetória profissional, né? Isso é muito importante. Mas agora eu gostaria que você deixasse alguma mensagem final para os nossos ouvintes. Pessoal, você que tá ouvindo aí, vendo o UziCast, tá uma satisfação pra falar com Rebeca, profissional da minha área. Oh, tá? é mesmo. A gente se entende, na verdade. Sim. Hoje eu tô sendo entrevistado, tá? Uma satisfação, tá recebendo aqui, sendo entrevistado por uma potência como a Uzi Telecom, tá? Uma marca consolidada, tá em várias vertentes, tá? Sim. Enfim, muito obrigado pela entrevista, tá? Se inscreve no canal aí da Uzi, tá? Dá o like aí e vem fazer parte do time Uzi. Faça como eu, faça como o Rorinho, faça como milhares de pessoas, milhões de pessoas. Use Telecom você também. Por isso que eu falo, use Telecom em você, tudo a ver. Muito obrigado, viu, Rebeca? Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Obrigado de verdade pela sua participação, pela sua audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.